pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa viagem para o continente africano. Vamos continuar aqui, então, os aspectos físicos para a gente entrar depois nos aspectos populacionais, tá? Continuando a parte do nosso material do livro, como vocês sabem, né? Na aula passada eu passei um vídeo já para vocês falando a respeito do relevo de lá, tá? Isso está na aula anterior para quem quer dar uma olhadinha. Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre a hidrografia, os rios do continente africano, certo? A hidrografia de lá, ela é formada em geral por rios de planalto. Prof, por que tem que falar que é rios de planalto? Quando eu falar em rios de planalto, quer dizer que são rios em lugares mais altos e que eles vão ter caídas, vai ser mais encachoeirado. E por isso, esses rios eles vão ser bons para a produção de energia hidrelétrica, porque a água ela vai passar com mais força. Quando eu falar em rios de planície, aí eles são rios mais calmos, tranquilos, eles não são encachoeirados. Aí esses são bons para navegação. Então, do modo geral, os rios do continente africano, eles vão ser rios de planalto, que vai apresentar marcante diversidade de situações. Vai ter rios importantes como o Zambeze, o Orange, que atravessam os altos platôs da África Austral e vai desembocando no Oceano Índico ou no Atlântico, para vocês terem ideia, e eles vão descendo lá onde eu falei sobre o Rift Valley, lembram? Na África Equatorial, mais próximo da linha do Equador, nós vamos ter o Rio Congo, que forma a imensa bacia que sustenta a floresta pluvial, que nós vamos ter uma região com bastante floresta em volta. E também tem o Rio Nilo, o mais importante dos rios africanos, que nasce lá no Lago Vitória. Procurem fotos na internet para vocês verem que lago lindo. Percorre todos os ecossistemas que são cada vez mais secos, passa pelo deserto do Saara até que ele desemboca no mar Mediterrâneo. Olha só, comparando aqui, ó, a bacia amazônica. Bacia amazônica, a gente não está falando de um rio só, a gente está falando de todos os rios que desembocam nele, tá? Então, a bacia amazônica, olha o tamanho comparado, Congo, Mississippi, nos Estados Unidos, depois vem a bacia do Rio da Prata, que também chega uma parte no Brasil, olha só quantos aqui, ó, olha só, o Rio Nilo, que passa pelo Egito também. Para vocês entenderem o tamanho, a extensão de toda a bacia, certo? Aqui eu tenho uma foto do Rio Orange. Ele é o principal rio da África do Sul. Ele atravessa um território extremamente árido, seco, apresenta ao longo do seu curso grandes regiões irrigadas que pegam ele para a produção na agricultura e também pegam essa água para a produção de energia e também para canalização. Aqui eu tenho o rio da bacia do Congo, gente, eu não sei quem que é essa pessoa, tá? Só peguei a foto para vocês entenderem aqui. Como eu mostrei anteriormente, é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. Eu não estou falando em extensão de rio, e sim bacia hidrográfica. Vocês já aprenderam isso, acho que lá no 6º ano. Drena um pouco mais de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que originalmente eram toda a área florestada e hoje não é mais, hoje tem muitas cidades em volta dessa bacia, tá? Aqui eu tenho uma imagem do Rio Nilo, que o Nilo é tão importante para o Egito que grande parte da população, ou seja, cerca de 90% se encontra nas margens desse rio. Olha só, aqui a capital do Egito, que é Cairo, está situada às margens do Rio Nilo. Para vocês terem uma ideia, essa foto aqui é no meio do deserto. Aqui eu tenho o Rio Nilo, aqui a imagem do Cairo, logo em seguida continua o deserto. Esse rio abriga aproximadamente 9,5 milhões de pessoas. Ele abastece água para toda essa população. Aqui eu tenho uma imagem muito bacana mostrando uma parte da história do Rio Nilo, bem interessante que eu queria falar para vocês. Olha só, antigamente o Rio Nilo, ele tinha o que a gente pode chamar de cheia do Nilo. Eles falavam dessa forma. Ele, quando passa pelo deserto do Saara, olha que coisa incrível, maravilhosa. Na época da chuva, na época da cheia do Rio Nilo, ele dobra de tamanho.
E depois, quando para de chover, ele volta ao seu leito normal. E daí toda essa área que fica em volta, sem ter a água novamente, agora vai ficar com um lodo muito rico, fértil. Aí eles jogavam as sementes ali nesse lado do rio, e ali eles produziam todo o alimento que abastecia a população pelo ano inteiro, até que vinha novamente a cheia. Só que agora, olha o que eles estão fazendo. Eles, como eu falei para vocês ali anteriormente, é um rio de planalto, então ele é bom para a produção de energia hidrelétrica. Então eles fazem a barragem. O que é isso? Eles seguram a água aqui em cima, tá? Eles deixam vazar a água bem pouquinha para essa parte aqui, e daí eles pegam essa água para passar no meio da turbina, e depois é liberado para o rio. Então, dessa maneira, a água vai de modo equilibrado, ela não faz mais a cheia, ou seja, não tem mais agora naturalmente aquele solo fértil em volta do rio, para poder o povo ser abastecido com agricultura. Então, daí o governo teve agora energia elétrica, mas ele tem que investir na irrigação para poder plantar em volta do rio. Agora, a respeito dos climas no continente africano, aqui eu tenho a imagem mostrando para vocês os tipos de clima. Olha só, aqui esse em amarelinho aqui, ó, a região desértica. Aqui prestem atenção em mim aqui. Se a região aqui é desértica, quando ele vai descendo, vai ser mais semiárido. O verde, nós vamos ter o que eu chamo de tropical, certo? Olha só, novamente aqui, ó, vai ficando o semiárido. Lembra que eu falei do deserto, culpa do ser humano também. E aqui nós vamos ter uma região úmida do oceano. E aqui, por incrível que pareça, vai ser mais frio aqui nessa região de Addis Abeba, que eles chamam na verdade, né? Por conta do planalto, de uma região mais alta que nós vamos ter aqui. Certo? Quando eu falar em clima equatorial, aonde que vai ser, prof? Na parte central do continente. As temperaturas variam de 25 a 30 graus e a chuva ela pode atingir uma média de 3.000 milímetros ao ano, devido à alta taxa de umidade que nós temos no ar lá, a abundância de chuva, quase não existe estiagem. Isso quer dizer o quê? Que chove o ano todo, não estou falando que chove todos os dias, certo? Então lá vai ter chuva no verão, chuva no inverno, chuva no outono, chuva na primavera. E como lá também é quente, nós vamos ter as florestas equatoriais. As árvores elas vão ser de grande porte. Por quê? Quente e chuva. Isso é uma característica muito bacana que tem lá. E por conta disso, nós vamos ter um desmatamento muito grande nessa região. Eles vão desmatando para poder vender a madeira, tá? E nessas florestas, nós vamos encontrar muitos gorilas. Aí esses gorilas estão perdendo o habitat deles porque o ser humano está desmatando essa floresta. E um gorila, ele consegue machucar muitas pessoas, e daí ele acaba invadindo muitas vezes a casa das pessoas, mas na verdade a culpa é do ser humano que foi lá e destruiu o habitat deles. Aí o que acontece? Ocorre muitas mortes, pessoas matando esses gorilas. Hoje, em média, nessa região da floresta, nós vamos ter aqui, ó, olha aqui, gente, restam apenas cerca de 700 gorilas das montanhas, que é da região da África, vivos no mundo. Mais da metade deles vive nessa região aqui, ó, da Virunga, que é uma região vulcânica que fica perto do Congo, Ruanda e Uganda. Que pena, né? Aqui eu tenho imagem da floresta para vocês verem, por culpa do desmatamento. O clima tropical, nós vamos ter uma característica predominante ao redor das áreas equatoriais, fica próximo da linha do Equador, depois vem as linhas tropicais. E as temperaturas ali oscilam de 22 graus e 25, fica mais ou menos nessa média. E a chuva, olha só como diminui para metade, um pouco menos até, 1.400 milímetros ao ano. Nessas regiões onde tem esse clima, nós vamos ter duas estações bem definidas, uma que é época de chuva, muita chuva, e outra que vai ter uma seca
certo? Então, como a vegetação não pode ser com grandes galhos, muitas folhas, nós vamos ter a savana, como eu já falei para vocês na aula anterior. Aqui eu tenho uma imagem da savana, olha só. É um tipo de formação vegetal na qual as árvores de pequeno e médio porte convivem com arbustos e vegetação rasteira. Isso tudo pertence à savana. Por isso que ela é considerada a maior floresta do mundo. Porque aqui, onde tem essa graminha, por exemplo, é um tipo de característica da floresta. As savanas africanas são bastante parecidas com o cerrado no Brasil Central, por exemplo. Entretanto, elas abrigam uma fauna bastante peculiar. Os animais que tem na savana brasileira para a savana africana são diferentes, tá? Não é comum encontrar girafa andando por aí no Cerrado brasileiro, né? Porque nós vamos encontrar lá na savana africana. As florestas tropicais também, são as mais atingidas pelo desmatamento, como eu falei para vocês, por conta do início lá daquele deserto que tá aumentando cada vez mais. As florestas tropicais do mundo estão sendo dizimadas a uma velocidade impressionante. Todo ano, 4 a 5 milhões de hectares são completamente destruídos. Isso acontece devido às necessidades do homem obter a matéria-prima, pensando apenas no benefício imediato que isso lhes trará. Com a tecnologia moderna, nunca foi tão fácil cortar árvores como agora, certo? Máquinas pesadas como tratores e guindastes são capazes de devastar grandes porções de floresta com muito mais eficiência do que antigamente usando machados. O relatório da FAO, vocês estudaram isso no início do ano, afirma que em 2005 o continente africano foi responsável por 50% da perda das florestas do mundo. Bastante, né? O desmatamento acelerado após a década de 1960 reduziu significativamente a área ocupada pelas formações florestais. Olha só, para vocês entenderem, em amarelo era uma vez floresta. Em verde é o que a gente tem, que é o que sobrou, vamos colocar assim. Olha que tanto que já foi desmatado. Bastante, né, gente? E daí, como a gente já estudou que o solo ele não vai ser tão resistente, é óbvio que isso aqui futuramente pode continuar aumentando o deserto. Bastante, né? O clima desértico predomina em 1/3 de todo o território africano, no qual se encontram os desertos do Saara no norte e Namíbia e Kalahari ao sudoeste, tá? Nós vamos ter então aqui esses desertos, como eu já tinha explicado para vocês na aula passada. O clima subtropical é o nosso clima aqui. Nós moramos no clima subtropical, eles também têm lá. Como o território africano está situado também, tanto no hemisfério norte, o continente também sofre influência do clima temperado, tá? Depois da linha do Equador, nós temos lá para cima o clima temperado. E essa característica climática predomina no extremo norte e também no sul. Nessas áreas, temperaturas variam de 15 a 20 graus, olha como baixa a temperatura. No extremo norte, até mesmo os aspectos da vegetação são diferentes do restante do continente. Assim, há a formação de plantas como características mediterrâneas, ou seja, bem lá no norte, bem lá no extremo norte do continente africano, nós vamos ter a característica muito parecida da linha do Mediterrâneo, acima do mar Mediterrâneo. Então, gente, por hoje é isso. Nós vamos continuar na próxima aula com mais conteúdo a respeito das características do continente africano. Um beijo, até lá. Tchau! Oi, amores. Vamos agora ver um pouquinho sobre o continente africano através de imagens aéreas. Vamos lá.
tudo bem, pessoal.